teatro não pode ser um instrumento de transformação de mentalidades na base do bom meninismo. A única possibilidade é exatamente pela deseducação. Provocar o espectador, provocar sua mentalidade recalcada, seu sentido de beleza atrofiado. Num momento de desmistificação, como é este que o país vive hoje, o importante é a procura de caminhos através da ação. O sentimento de inovação, do rompimento com o passado no campo do teatro, deve ser o reflexo e, ao mesmo tempo, refletir todo um esquema de conscientização da nossa realidade. É momento de invenção de saídas para uma situação nacional insustentável. E hoje a gente tem uma pessoa que, puxa vida, eu nem sei o que dizer dele, mas você vai falar alguma coisa. Puxa aí a ficha desta figura. Vamos apresentá-lo então, né? Leandro Daniel Colombo. Ator, diretor e produtor, dramaturgo e roteirista. Nasceu em Curitiba e vive há 14 anos no Rio de Janeiro. Vencedor do Quiquito de Ouro no Festival de Cinema de Gramado, pelo filme Jesus Kid. Desde seu início na Faculdade de Artes Cênicas, em 95, participou de mais de 40 produções teatrais entre Curitiba e Rio de Janeiro. Além de filmes e séries de reconhecimento nacional e internacional, como VIPs, Histórias Reais de um Mentiroso, Jesus Kid, Reality Z, Todo Dia Mesma Noite, Sentença, entre outros. Sucesso em 5 novelas da Rede Globo, entre elas Rock Story e Mar do Sertão. Em 2024, atuou na novela No Rancho Fundo. Neste ano, atuou no longa Entre Linhas e na série Cidade de Deus, direção de Ali Muritiba. Em 2024, estreou como diretor de cinema com o filme Circo Orion e está em cartaz com a peça Uma Juventude Fascinante, de Guilherme Calderon, no Mini Auditório do Teatro Guaíra, aqui em Curitiba. Então vamos chamar ele. Aqui. Pronto. Querido. Queridão. Olha eu aqui. Eu via o programa pelo Instagram, 10 para as 8, lá do Rio de Janeiro, eu acompanhava. E agora tô aqui abrindo essa nova versão, esse novo canal. Que legal que as coisas dão frutos. Que bom que seja você, viu, Dani? Pô, que honra. Que bom, porque acho que você tem, como artista, você tem uma amplitude muito, muito interessante, inclusive para a gente, para o programa e para o que a gente quer passar para as pessoas, que é esse leque de abertura, né? Esse leque de você estar num lugar onde tem a maior produção de audiovisual do Brasil, né? Inegável, a Rede Globo. Sim. E de você estar aqui em Fazenda Rio Grande, potencializando as pessoas da Fazenda, os artistas que estão começando, e a possibilidade de fazer da Fazenda Rio Grande um pequeno núcleo de trabalho artístico que vai empregar, que vai ajudar as pessoas, mas enfim, é isso que eu quero falar com você. Vamos começar, Dani. Eu queria até que a Estela, mas a Estela está lá agora, porque a Estela é mais novelista do que eu. E você esteve agora na última novela, Rancho Fundo, é isso? Novela das 6. Das 6. Isso. E eu sei que, assim, eu lembro, porque nós nos conhecemos aqui há mais ou menos uns 30 anos. 25 anos, 25 anos, Eu já conheci seu trabalho antes de nós nos conhecermos, mas nós ficamos mais conhecidos e amigos, e depois nos tornamos compadres, a partir do ano de 2005, quando nós fizemos uma peça juntos chamada Sonho de Outono. Sonho de Outono. Com direção do Marcos Damasceno, uma peça do Jon Fosse, que é que hoje é um norueguês. Prêmio Nobel de Literatura. Prêmio Nobel de Literatura, exatamente. E lá em 2005 a gente se encontrou e não nos largamos mais, isso. Graças a Deus. Né? O Dani é padrinho do meu filho Arthur. Sim, com muita honra, meu querido afilhado maravilhoso que vocês me deram, esse presente na vida. E aí o Dani foi para o Rio de Janeiro, porque eu sei que ele tinha na bagagem de sonhos dele um espaço a ser conquistado, né, Dani?
É. Sempre teve esse lugar muito vivo, muito presente. Como é que foi, Dani, essa ida, você e a família, né? Sim, o que acontece é uma coisa bonita entre o teatro e a televisão que acontece na minha vida, porque o primeiro estímulo que eu tive como para ser artista, de 16 para 17 anos, eu assistia a novela que agora acabou de reprisar também, a novela Renascer, do Benedito Rui Barbosa. Olha. E eu ficava encantado com aquela dimensão daquela história, com aquela mitologia construída. Eu lia muito já, adolescente, eu lia muito e encontrei naquela telenovela uma possibilidade, um vislumbre artístico, assim. Eu falei, caramba, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu sou um bom leitor, agora eu quero contar histórias também. E aí eu falei, eu quero fazer esse negócio. Então você veja, o chamado foi a partir da televisão, a partir da telenovela. Eu vi uma cena do Nelson Xavier e do Osmar Prado fazendo uma cena emocionante, com um texto belíssimo do Benedito Rui Barbosa, que bebe lá na fonte do Jorge Amado muito para escrever as suas novelas. Então aquilo tinha uma dimensão. Pois bem, a partir disso eu pensei, qual que será o caminho para eu fazer isso? O teatro, primeiro, que está mais perto de mim. E eu morava em Fazenda Rio Grande, era um adolescente, e comecei a procurar oficinas de teatro, a partir dos professores da escola, tudo. E comecei a fazer oficinas até chegar na faculdade de teatro e estudar teatro, me tornar profissional aqui em Curitiba, fazer mais de 40 peças. Aí quando, em 2006, que aliás nós estávamos em cartaz na cidade, juntos, não no mesmo espetáculo, mas em espetáculos diferentes. Você estava com o Cachorro Manco? Não, ainda não. Não? Isso era 2006, eu estava fazendo Memória, a montagem oficial do Teatro Guaíra da época, do TCP. E eu estava fazendo A Queda. E você fazendo A Queda. Então, naquele momento, eu conheci o Moacir Chaves, que você conheceu também muito bem, um grande diretor do Rio de Janeiro, tem um trabalho profundo de teatro, um professor maravilhoso. E o Moacir veio dirigir essa montagem do TCP, levou o espetáculo para o Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, a Vigor Mortis, que era a companhia com quem eu trabalhava aqui, também a gente estava fazendo Graphic, um espetáculo de muito sucesso que a gente produziu aqui. A gente estava fazendo no CCBB, no Rio de Janeiro, então eu estava com 2 montagens no Rio de Janeiro, naquele momento. E a partir disso, o Moacir Chaves começou a me chamar para os espetáculos. Ele falou, venha fazer o Jardim das Cerejeiras. Do Jardim das Cerejeiras, ele falou, quer fazer assistência de direção para mim num outro espetáculo e fazer stand-in, que era a invenção de Morel. Maravilhoso espetáculo do Bioy Casares, a partir de um livro do Bioy Casares. E aí surgiu o De Cachorro Manco Show. E ele me convidou, ele falou assim, é um monólogo que foi premiado na Funarte através do Prêmio Luso Brasileiro de Dramaturgia. Um projeto que é uma premiação binacional, né, entre o Instituto Camões e a Funarte. E naquela ocasião, se ganhasse um autor brasileiro, ele ganhava a edição da peça em livro, ganhava acho que 25 mil euros e uma temporada no outro país. Olha. Você foi com um cachorro? Fomos para Lisboa, fizemos uma temporada no Teatro Dona Maria II. Não lembrava. Em 2009 a gente foi para lá. E a peça foi um sucesso, eu fiz mais de 300 apresentações no Brasil, fora essa temporada de Lisboa. E isso foi me levando para o Rio de Janeiro. Porque eu estava fazendo muito teatro lá e não vinha para casa, casa. Aqui eu já tinha uma trajetória. E aí eu e Fabi falamos, vamos embora. Vamos junto para lá, vamos abrir esse mercado, vamos, né? Parcerona, né, Fabielle? Super. E ela que me deu o chute na bunda, foi ela que disse, cara, você já fez um monte de coisa aqui, é hora de expandir esse mercado. Lá você vai ter a televisão, você vai ter o cinema, né? E para ela foi incrível ter ido para o Rio, Também né? foi. Que mudou completamente o foco da vida dela. Chegou lá, foi estudar na UFRJ, fez letras, descobriu a pesquisa da vida dela. Então, né, as coisas vão se integrando e vão indo para os lugares. Aí chegando lá, voltando para o assunto da televisão, os produtores de elenco da televisão que me conheciam do teatro, que estavam vendo minhas peças aqui no festival, que estavam vendo o trabalho pelo caminho, mas você não quer fazer participação? E eu comecei a fazer tanta participação em novelas que houve um tempo que eu estava
no ar nas 3, na das 6, das 7 e das 8. Olha. Era um médico na das 6, um advogado na das 7 e sei lá o que, um mendigo na novela das 8. Olha. Fazia de tudo. Aí, por causa do De Cachorro Manco Show, olha eu me estendendo aqui contando tudo já, né? Vai. O Alcides Nogueira, que é um autor de novela, uma pessoa maravilhosa, foi ver o De Cachorro Manco Show em São Paulo, ficou meu amigo, gostou demais da peça e falou, quando eu fizer uma novela, eu vou te chamar. Aí me chamou para fazer o Astro em 2011. Remake. Aí não deu certo de eu fazer a novela. Não sei por que cargas d'água, eu acabei não fazendo, mas ele falou, então vamos na próxima. Aí em 2015 ele me chamou para fazer I Love Paraisópolis, que ele escreveu junto com o Mário Teixeira, que é o autor de Mar do Sertão e No Rancho Fundo. Chegamos agora. Olha. E aí no meio tem mais umas histórias aí. Você falou de dramaturgia, as novelas trazem um bojo muito antigo, né? Do teatro, lá da Idade Média, inclusive, né? Super. As relações de roteiro das novelas, esse começo, miolo e fim, né? Essa confusão inicial com miolo em busca da solução e uma finalização. Isso vem muito da comédia dell'arte, né? Muito, também. Muito. Né? Então... Porque o que acontece? A novela brasileira, ela foi fundada pela dramaturgia brasileira. Então, o que construiu a TV brasileira, a telenovela brasileira, foram os dramaturgos de grande porte. Dias Gomes, Janete Claire, Lauro César Muniz, o próprio Benedito Rui Barbosa. E essas pessoas todas têm um aparato dramatúrgico muito forte na construção de personagens, né? Então, por exemplo, se eu não me engano, a novela que está reprisando agora, Tieta, que foi um grande sucesso na televisão brasileira, tem um histórico, né? Da literatura, né? Da dramaturgia. Acho que é o Aguinaldo Silva, se não me engano. Se não me falha a memória, é o Aguinaldo Silva, que é o roteirista. Também é um erudito, né? Então, a televisão foi construída também pelo teatro. E as pessoas precisam saber disso e lembrar disso sempre. E por grandes atores, não é? Por grandes atores. Total. Dani, e aí vem... Eu já vou te puxar porque tem esse lugar é mais universal em termos de Brasil, mas tem o local. Sim. O local onde os corações são menorzinhos, né? No sentido de são pequenos coraçõezinhos, mas eles batem muito forte, sabe? E tem uma é impressionante, uma vida cultural, tem uma vida artística em cada pequeno núcleozinho de cidades aqui no entorno, em Colombo, em Almirante Tamandaré, Araucária. Fazenda Rio Grande, que é onde você é um curitibano, mas você foi muito cedinho para a fazenda, né? Foi. A minha família é uma desbravadora praticamente daquele lugar. Chegou abrindo porteira na tal da fazenda, né? Há 50 anos chegaram naquele lugar. Aí houve um gap, eles vieram morar aqui em Curitiba, por acaso, por uma questão profissional, acho, do pai e da mãe, e eu nasci. Mas logo eles voltaram para lá e não saíram mais. E aí eu vivi lá até depois de casado, vivi na Fazenda Rio Grande até o ano 2001. Olha. Morei lá sempre e trabalhei lá, me formei, fiz a faculdade de teatro toda morando lá. Morando em fazenda. Morando lá. Grande parte dos textos que eu decorava e os personagens que eu construía era no ônibus, no trajeto de Fazenda Rio Grande para Curitiba. Então eu tenho uma raiz forte naquele lugar e, ao mesmo tempo, um senso crítico muito forte em relação a ele também. Porque aquele lugar ele foi fundado, foi colonizado por algumas etnias e como todo pequeno lugar, ele era fundamentado com base em algumas famílias. E isso tinha pouco espaço para o novo. Não era, apesar de ser um lugar que tem um caráter de muito acolhedor, muito acolhimento, por ser próximo de Curitiba,
ele se tornou uma cidade dormitório, então era um lugar onde as pessoas podiam comprar um terreno e trabalhar em Curitiba e viver lá, era mais barato. Ele tem esse sentido de acolhimento, mas ao mesmo tempo tinha uma coisa meio coronelista, que me incomodava muito. Eu falava, não, a gente tem que aceitar as pessoas, a gente tem que abrir isso aqui, a gente tem que dar vazão aos sonhos das pessoas, a gente tem que aceitar as novidades, as novas ideias, as novas culturas, as novas formações. Sempre foi uma briga minha, até ir embora de lá. Aí por um bom tempo eu fiquei nesse sentimento de ruptura com o lugar. Sei. Sabe? Aí eu disse, mudou. Tem gente nova lá. Esse troço não pode ter se sedimentado, porque eu cheguei lá, Mauro, um dia, tinha, numa escola que me receberam, tinha haitianos, venezuelanos, colombianos, pessoas que vieram de seus países em busca de uma possibilidade, um refúgio. E esses lugares um pouco mais deslocados do centro, eles abrem possibilidades novas, Sim, né? E aí quando eu vi isso, eu olhei para o olho daquelas crianças e falei, é um monte de Danielzinho aqui na década de 80, eles estão precisando se sentir parte dessa cidade, eles estão precisando se sentir, ter uma troca de que a cidade os veja e eles se vejam na cidade. A arte pode fazer isso. E aí entra a minha possibilidade, porque eu estive desse lado aí. Então eu quero voltar. E aí acontece essa virada no país também, né, que ajuda muito, né? Sim. E tudo isso calhou, porque você falou dessa virada. Virada política, né, para ficar claro aqui. Foi exatamente isso, porque assim, quando houve o governo Lula voltou agora ao poder, uma das premissas da parte das promessas de campanha na parte da cultura era descentralizar, era levar para as pontas o recurso, tirar só do eixo Rio-São Paulo a grande concentração dos recursos e tal, das capitais, né? E levar para as pontas. E eu falei, meu Deus, eu tenho a Colombo Produções Artísticas desde 2002 sediada em Fazenda Rio Grande. Olha. Então minha empresa não é à toa que ela ficou sediada lá. Agora é hora de levar a cultura para as pontas. Tem gente querendo fazer esse troço lá, preciso da minha ajuda. E aí teve uma vez que um vereador de lá falou para mim assim, que legal você voltando, trazendo de volta coisas que você... Eu falei, eu não peguei nada daqui. Eu não peguei nada, eu não estou trazendo nada, eu não estou devolvendo nada. Eu vim por um ímpeto pelas pessoas. Eu não vim aqui por mim devolver nada que eu peguei. Porque tem um papo, Mauro, eu não sei se você concorda comigo, que é um papo que ronda aí sobre patriotismo, sobre honrar o lugar de onde você veio. Eu não tenho nada a ver com isso. Sim. Eu honro as pessoas. Exatamente. Eu honro os fazeres, eu honro a possibilidade de sonho nas pessoas. Não tem nada a ver com lugar. Sim. Sabe? A gente é, de alguma maneira, eu diria, maior no sentido humano do que esses lugares nos possibilitam. Claro, aí entramos num outro papo, que é um papo político, de usufruir desse conceito de pátria para encaixotar as pessoas, para dizer aqui nós pensamos de tal maneira, aqui nós agimos assim, aqui nós nos comportamos assado. Não. Estou fora disso. Não. Eu olho para as pessoas, vejo, me conecto com elas através dos sentimentos, das necessidades, das possibilidades identitárias e a gente vai juntos. Sim. Dá até para se dizer que tem determinadas culturas, e aí eu falando de cultura de maneira mais ampla, que tem que ser combatida, né? Claro. Tem que ser combatida. A cultura não é do todo um algo positivo, não é? Exatamente. A gente tem, vamos chamar aí de uma cultura do agro, por exemplo, que não é positiva. Não é uma cultura positiva. Na maioria do que a gente vê por aí, no uso de agrotóxicos, no uso enfim. Então, assim, a gente aí sim, com a arte, a gente consegue estimular uma cultura que positiva a vida das pessoas, que tira as pessoas de um lugar de
de ostracismo, às vezes, né? E aí vem o que eu combato é esse papo de você devolver algo deste lugar que te criou. Meu pai trabalhou nesse lugar, minha mãe trabalhou nesse lugar, nós contribuímos com esse lugar. Eu não fui acolhido nesse lugar por muitas vezes e mesmo assim construí minha história e não é por isso que eu não vou voltar. E não é por isso que eu não vou observar o que esse lugar tem de bom, como qualquer outro, eu vou observar as pessoas. Entendeu? Então é isso que eu vim fazer. Eu vim dar a mão e ao mesmo tempo receber. Aí sim, de volta o afeto, de volta o conjunto, de volta a evolução junto com essas pessoas que querem sonhar. Sim. O que acontece com Fazenda Rio Grande? Vocês vão fazer um mapeamento de todas essas regiões metropolitanas, e isso é muito importante de se observar. As cidades crescem muito, porque tem por exemplo, Fazenda Rio Grande tem um parque industrial imenso, uma arrecadação fabulosa, foi o município que mais cresceu no Brasil, segundo o censo. O segundo município que mais cresceu no Brasil e que mais cresceu no Paraná nos últimos 10 anos. Tem um parque industrial imenso, portanto, uma grande arrecadação. Portanto, a gestão, há que se dizer, muito bem intencionada lá agora, tem feito progressos muito significativos no município. Sabe? A cidade está crescendo mesmo, crescendo com qualidade em diversos aspectos. Mas eu tenho falado isso lá quando eu vou, tem que crescer por dentro. A gente tem que crescer, a nossa alma tem que se elevar, porque não adianta crescer só pensando em dinheiro, pensando em ter o melhor carro, pensando em ter, sabe? O que cresce nesse sentido e não cresce em sonho, não cresce em identidade, não cresce em possibilidades. Precisa, sim, de pequenas estruturas que retomem a humanidade do lugar, né, Dani? Claro! Sabe? Porque assim, a humanidade vai se perdendo nessa estrutura de crescimento sem cuidado, sem atenção. Exatamente. E aí não cria uma identificação do cidadão com a cidade e vice-versa. Eu só penso em crescer. Então, o que é crescer? O fulano tem 2 carros, eu preciso agora batalhar para ter 2 também. Eu já tenho um bacana, mas eu tenho que ter 2. Isso não é crescimento. Não. Isso é uma parte, tudo bem. Uma parte material necessária. Ok. Mas nós precisamos também crescer como pessoas. Crescer em outros âmbitos, né? Se entender no seu bairro, né? Se entender com a sua vizinhança, se entender com a praça central da cidade, né? O que é que acontece lá, que atividades estão acontecendo, quem está movimentando a cidade, né? Para onde é que vão os nossos filhos numa cidade dessa? Para onde é que eles vão? Exatamente. E aí voltamos ao Circo Orion, que você me deu a honra de participar desse filme, que é o meu primeiro filme de curta-metragem, o que eu fiz, Mauro? Quando eu vi essa história de a cultura ir para as pontas, eu falei, eu preciso contar alguma coisa lá, mas que faça sentido na vida dessas pessoas e que seja uma inspiração. Aí falei, bom, eu fui um garoto, um adolescente nessa cidade, na década de 80 e 90. Então eu vou recuperar uma história minha, real, lá, que sirva como uma inspiração para as pessoas, para que elas possam dizer, eu também posso sonhar. Se teve um menino daqui que se permitiu sonhar no momento que isso aqui ainda nem era uma cidade, que ainda nem tinha um incentivo, que ainda nem tinha uma parte cultural querendo se desenvolver, eu também posso. Então eu contei a história minha da infância, da chegada do circo na cidade, foi quando eu fui a primeira vez ao circo, e aquilo me pegou e, enfim, a história do filme a gente conta depois. Mas aí com isso, eu pude contar também a evolução da cidade. Porque o filme se passa em 1987, então eu mostro lá como era o município, como era a vida e a realidade naquele lugar, as suas dificuldades, as suas características fundamentais, uma cidade de caminhoneiros, né, que cresceu em volta de um posto de gasolina, que os pais das crianças nunca estavam em casa, estavam sempre na estrada. Conto também a condição do país naquele momento. A gente vivia uma dívida externa absurda, isso impactava na vida daquelas crianças naquele vilarejo de alguma maneira, né? Então o filme fala
tudo isso. E aí, assim, eu consegui contar a cidade, me contar na cidade e trazer as pessoas da cidade para dentro do filme, para dentro do da, filme, da história, né? Da cidade. De você ressituar, né? Situar as pessoas no tempo histórico, né? Exatamente, e dizer, olha, tem uma história, não é você chegou aqui há 5 anos, está construindo a sua vida, da sua família aqui, mas essa cidade tem uma história anterior. Essa cidade tinha uma vida, uma vivência aqui de pessoas que foram construindo, que chegam no ponto onde você pode fazer parte e construir também agora essa história aqui. 50% da equipe do filme é toda de Fazenda Rio Grande. Inclusive, um dos atores protagonistas do filme é de Fazenda Rio Grande. A equipe toda que trabalhou, os atores, todos de Fazenda Rio Grande, misturado com pessoas que têm um know-how, como você, que foi lá e gentilmente abraçou aquele elenco, e eles te têm como um mestre, então isso foi fundamental. Aí levei o João Castelo Branco, que é um diretor de fotografia, de cinema, premiadíssimo, uma pessoa que tem um envolvimento com a cultura latino-americana também fortíssimo, e disse, não, vamos lá fazer. Isabelle Bittencourt, que é uma diretora de arte renomada, premiada no país todo, disse, vou lá fazer esse filme com você. E assim, a gente está abraçando essa cidade com arte, cultura, e já temos um novo projeto de formação continuada aprovado para 2025 lá, na área de audiovisual. Ou seja, pessoas estão pensando em fazer transição de carreira, para você ter uma ideia. Marceneiros estão dizendo, eu posso construir cenários de cinema. Olha aí, olha aí. Eletricista está dizendo, eu posso trabalhar na elétrica de audiovisual. Desperta nas pessoas um outro lugar, né? Porque vem um encantamento junto, né, Dani? Claro. Vem um sonho, vem a possibilidade de você, mais do que tudo, a promoção do encontro das pessoas no circo. Eu participei um final de semana, 2 dias de gravação, mas o encontro dessas pessoas no circo, uma coisa maravilhosa. O cara que traz a rural, né? Foi lindo isso. O Fusca, né? Os carros encontrados de época, porque é um filme de época, um curta de época. Sim. E não é fácil, né, Dani? Nossa Vocês senhora. fizeram com... dentro do cinema, pode dizer que você fez com um troco, né? Foi um troco, porque... E lindo também, porque vem da Lei Paulo Gustavo o dinheiro. A parte do recurso que a gente fez, esse filme, a parte maior, aliás, né, da Lei Paulo Gustavo no município. A primeira vez que a Lei Paulo Gustavo chega no município. E a gente faz um curta e gera tudo isso. E o que eu fiz também? Eu falei, eu quero incorporar todo mundo. Então eu peguei empresários locais que cresceram dentro do município e falei, tua empresa está no meu filme. Dá um caminhão para mim de época, que era o caminhão que, como eles foram lá, plotaram o caminhão, pegaram de um colecionador um caminhão da época, plotaram, colocaram a logo da empresa como era em 1987, e a gente foi reconstruindo. E colocando a água que as pessoas da equipe beberam durante os dias de filmagem é de uma empresa que surgiu em Fazenda Rio Grande, que hoje é dona da Fonte Life, que é uma fonte de água mineral que foi descoberta por esse empresário, o Célio Baggio, que é meu amigo de infância lá. Outro é o David, que é personagem da história junto comigo. Sim. É um grande empresário, dono de posto de combustível, também ajudou a gente a fazer a TW, uma empresa de transportes, de terraplanagem no município, também ajudou a gente. Então são pessoas que conhecem essa história do lugar e que disseram, eu quero fazer parte disso. E foi lindo. Demais, né? Foi lindo. Esse encontro de vocês. Essas figuras todas estavam assistindo as filmagens. Fizeram parte do filme. Eu saía e eu, cara, ó, esse aqui é esse personagem, esse menino que tá aí, é esse rapaz que tá aqui. Sabe? Foi maravilhoso. É muito lindo. Muito e todo lindo. mundo dizia assim, eu não imaginava que esse negócio era feito assim. Eu não imaginava que tinha toda essa estrutura por trás, eu não imaginava que vocês estudavam tanto, que vocês tinham toda uma organização industrial por parte desse negócio aí. Uma desmistificação, né? Total. Dá uma limpadinha. E saber que isso é feito por pessoas que acordam às
4 da manhã, trabalham 12 horas num dia, no set, e depois vão continuar trabalhando ainda depois. Então o cinema se trabalha muito, o teatro se trabalha muito para fazer. Né? E levar isso para esses lugares é importantíssimo como informação, né? Fantástico, viu? Eu participei, eu era o dono do circo. Sim. Né? E dirigi uma rural, aliás, né? Um momento muito incrível. Dani, você está aqui agora, eu vou dar um outro pulo, porque você está com um espetáculo que eu fui assistir. Fui ver você e a Gabi, que, enfim, nós somos parceiros de um filme, que é um filme incrível, Entre Linhas. Um sucesso paranaense, né? Feito aqui com direção do Guto Pasco, né, pela GP7. Um trabalho maravilhoso, um filme, para mim, lindíssimo, e lindíssimo no sentido de linguagem, mas forte, né? Porque fala da ditadura militar aqui em Curitiba, com cenas terríveis, eu posso dizer, terríveis. É uma porrada o filme. Uma porrada, né? Uma porrada. Né? A Gabi, uma atriz maravilhosa, uma atriz que me emociona. Durante as filmagens, eu extraía dela a minha emoção. Você buscava nela, buscava nela a minha emoção. Você me contou isso. Em cenas que eu precisava me emocionar, eu olhava para ela. E ela é tão forte, ela é tão miúda, pequena, mas tão concentrada, que a emoção fluía em mim. Né? E agora você está em cena com ela, um trabalho com direção do Diego Fortes. Isso. Né? Me conta um pouquinho desse trabalho. Pois é, tudo faz meio parte do assunto, porque o Diego me convidou para fazer essa peça em 2011 ou 2012. Em 2014 foi quando ele colocou o projeto pela primeira vez, ou seja, faz 10 anos que a gente estava tentando fazer essa peça, juntos. Pois bem, ele viu a peça na Argentina, pensou em mim para fazer, me falou da peça e aí começamos a tentar fazer o projeto, nunca foi aprovado. Aí no ano passado, ano retrasado, a gente estava fazendo Entre Linhas, e o tema do Entre Linhas é a ditadura. A gente viu muitos filmes sobre a ditadura na América Latina, filmes argentinos, filmes chilenos. O Guto trazia isso como referência. E eu comentei com a Gabi. Eu falei, Gabi, eu vou fazer uma peça que fala sobre essas manifestações, a revolução no Chile, e tem uma personagem lá que você faria muito bem. Lá, quando nós estávamos filmando o Entre Linhas, eu já falei para ela. Olha. E aí o Diego chegou para mim e falou assim, eu tô com dificuldade para encontrar uma atriz que seja nova, mas que tenha uma carga suficiente para encarar essa personagem. Eu falei, eu conheço uma garota. Acabei de fazer um filme com ela em Curitiba. Ela é do Maranhão, mas mora no Rio de Janeiro. Como a gente vai estrear em Curitiba, mas a intenção é trazer para o Rio de Janeiro a peça, quem sabe não é uma possibilidade. A Gabi podia fazer, veio, ensaiamos agora em outubro, de outubro até agora, final de outubro nós chegamos aqui, e estreamos dia 5 de dezembro no mini auditório do Teatro Guaíra, a peça Uma Juventude Fascinante. Texto denso, mas lindo de ouvir, sabe? Um texto desmascarando, né, as atitudes sociais, né? Ele é um texto desmascarador, assim. Ele é dito com uma velocidade absurda, né? Também gostei muito dessa linguagem, tem muito a ver com uma pesquisa minha também, sabe? E assim, quando a gente fala de velocidade, aparentemente parece que não tem nada a ver, mas tem horas que a gente tem que pensar que a linguagem é extremamente necessária para que as pessoas consigam mergulhar na obra. Né? Você tem um texto, é uma coisa, você precisa colocar sobre esse texto uma linguagem, e a opção, a escolha da linguagem é que vai fazer com que a obra se torne alguma coisa palatável, digerível,
capaz de ser assimilada pela plateia. E achei fantástico esse estudo. Aliás, isso vem do autor, né? O que acontece nesse estilo de narrativa que o Guillermo Calderón propõe é que a gente entre num fluxo de consciência ao dizer o texto e não ficar entrando, psicologizando, encontrando intenções em cada fala, porque isso torna enfadonho e elaborado. Uhum. Quando você entra no fluxo de consciência, é como se que as palavras caem da tua boca e você acessa outros lugares de não controle racional. Uhum. Você acessa lugares de emoção através de uma respiração específica. Então esse foi o trabalho que a gente fez, que o Diego propôs como direção, como encenação, e que eu adoro, porque o De Cachorro Manco Show, por exemplo, que você citou, também estava nesse lugar. Essa metralhadora narrativa que a pessoa que está na plateia entra em trabalho, porque ela diz, o que está acontecendo? Eu estou captando tudo que ele está me dizendo, mas também tem outra coisa aí. Tem um estado emocional que ele está propondo aí que me faz embarcar nessa narrativa. Sim, sim. E é maluco, assim, se eu for te falar o que foi que você falou, se eu for tentar lembrar, eu quase não lembro de nada. Uhum. Mas eu vivi uma experiência. Exatamente. Eu vivi uma experiência, porque eu acompanhei do começo ao fim a narrativa toda, a questão do professor, o posicionamento da aluna, sabe? Uhum. As questões do país, do que está acontecendo no país, geracionais, o manifesto, né? A manifestação, que os alunos foram todos para essa manifestação. Então, tem muito a ver com essa ideia de que o teatro é uma experiência a ser vivida, né? Total. E é a gente juntos naquela sala. Nós, atores em cena, e junto com as pessoas que vão assistir, nós juntos construímos aquela experiência, né? É aquele momento nosso juntos, não está dividido. Eu não vou lá fazer uma virtuose de interpretação e mostrar como se faz. Eu chamo as pessoas e digo assim, vamos junto aqui? Vamos juntos, vamos dividir esse espaço, pensar juntos, refletir juntos, nos divertir juntos, rir juntos, chorar juntos dessa parada que somos nós. Né? Exatamente. E é isso que você fala que é uma experiência, porque a gente não cria essa divisão, né? A gente diz, nós estamos falando de nós. Então, quando a gente está conversando aqui, por exemplo, talvez 70% desse papo a gente não lembre racionalmente, mas nós sabemos o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos criando esse momento, esse encontro. Isso é valoroso, né? São os encontros. Uau! Eu acho que é quase isso, sabe? A gente poderia ficar aqui quanto mais tempo aí? Nossa! Se a gente começasse a falar dos nossos filhos, nossa, né, Dani? Dos nossos trabalhos juntos. Dos nossos trabalhos juntos, que a gente fez muita coisa junto, né? A gente fez Carlo Goldoni. Carlo Goldoni, para a abertura do Festival de Teatro de Curitiba. Mirandolina, com direção do Roberto Inocente. Foi uma experiência também. Sim. Porque eu entendi muita coisa de teatro ali, de encenação naquele momento. A gente fez juntos espetáculos de Natal na cidade. A gente fez, exatamente. Produzindo e atuando. Você dirigindo, me dirigindo como ator. Nossa, cara, quanta coisa bonita. Sim, a gente fez a caixa lá, né? O trabalho de leituras. Enfim. Lindo esse trabalho também. Né? Fizemos agora, estivemos junto no Entrelinha. No filme, que é um filme muito marcante, que é importante que as pessoas assistam. Nesse momento, eu diria fundamental. Eu acho. Fundamental para a gente entender essa desconstrução que estão tentando fazer sobre a ditadura militar, dizendo que era um período bom, que era um período produtivo, que era um período em que as coisas tinham uma disciplina, que nada. No Circo Orion eu falo sobre isso também. Eu coloco ainda não está editado, não sei se você lembra no roteiro, tem umas narrações em off que falam da situação do país e por que o país está naquela situação no final da década de 80, com aquela dívida externa.
gigantesca, Gigantesca. com uma moeda frágil, com uma crise do petróleo. Isso começou lá na ditadura, com a história do milagre econômico. Aham. Eles começaram a arrebentar, eles esburacaram o país. Sim. Entendeu? Então, isso tudo regido com aquela coisa, aquela observância dos Estados Unidos sobre o Brasil, não só observância, aquela influência e que os militares fazem e estavam fazendo de novo esse jogo aí, Sim. né? Então, não é à toa que o Entre Linhas, o filme Entre Linhas, o filme Zé, que estreou há pouco tempo, o Ainda Estou Aqui, que é um grande sucesso, Sim. tem essa temática, né? Não é à toa que esses filmes estão Não é à falando toa. disso de novo, porque nós estamos vivendo, Mauro, na minha opinião, um movimento mundial de conservadorismo. A extrema-direita ela vem se instalando por conta dos avanços que nós, como sociedade, estamos vivendo. Nunca se viu um avanço tão grande. Sim. Então Sim. é natural que o conservadorismo se instale também, queira se instalar. Né? Que chamam de conservadorismo, mas vamos dizer, né, Dani, que é qualquer coisa menos conservadorismo, no sentido de, sei lá, de conservar a cultura, de conservar as instituições. Muito pelo contrário, destruição de instituições, né? É conservar o poder. Conservar o poder. Conservar o domínio. Exatamente. É isso. Então vamos mudar aí a linguagem e começar a dar nome aos bois, né? É outra coisa, destruição de Estado, entreguismo, né? Dependência americana de um país que está lotado de gente pobre, lotado de exploração, lotado de gente que não tem saúde, não tem dinheiro para pagar pela sua saúde. Sim. Então, é isso. Manutenção de privilégios. Manutenção de privilégios. A arte está aí nessa possibilidade de trazer esse conteúdo para debate, para a sensibilidade das pessoas, né, Dani? E no caso do filme Entre Linhas, a gente não fala muito sobre a ditadura militar, ela se concentra muito nos acontecimentos de Rio e São Paulo, por todo o caráter que essas duas cidades têm, capitais importantes do país. Mas o filme Entre Linhas fala sobre a ditadura militar no Paraná e especificamente em Curitiba. Em Curitiba, porque as personagens reais dessa história que conta no filme estão vivas aqui para contar suas próprias histórias, né? E que foram vítimas desse negócio, de uma coisa que eu nem assistam o filme, porque senão eu dou um spoiler tremendo aqui, mas assim, é uma coisa chocante, inacreditável. Inacreditável é a história desse filme e o que esses caras foram capazes de fazer e a pachorra que eles tiveram de... Assista a cena final do filme e você vai entender a pachorra. Dá vontade de falar, né? Dá vontade de falar, porque é inacreditável. É de uma canalice tão grande que é inacreditável. Dani, olha, eu acho que a gente está fechando agora, porque a gente vai fazer vários fechamentos, né? Vamos chamar a Estela para cá, então. Venha cá. Vem, Estela. Estela. Eu sento aqui, fica ó. aqui, fica aqui. Fica aqui, ó. Pode ficar, Dani. Venha. Quero aproveitar para me despedir também do Dani, né? Essa conversa que foi maravilhosa, que deu pra gente conhecer um pouquinho mais sobre o Dani, embalado pelo som das crianças, eu acho que deu para ouvir, né? Claro. Tem uma escola aqui do lado, a gente está num espaço aberto, e as crianças estavam o tempo todo aqui, eu acho que num recreio, né? Eu acho isso tão legal. Essa é a proposta do programa de vocês e eu achei isso um barato. Porque não vai cortar a tua cabeça não. O mundo não para. E não há que se criar bolhas para fazer as coisas acontecer. É acontecer junto, ao mesmo tempo e agora. É isso, né? E a gente vai lidando com isso, com os acontecimentos, né? Com a vida. Exatamente. E a Estela vai fazer uma pergunta para fechar. A pergunta final, então, né? Isso. A gente queria me saber, Dani, se você tem alguma utopia. Qual é a utopia da sua vida? Dizem que a morte é uma ótima conselheira, porque quando você pensa no que você gostaria de ter feito ou sido durante a vida, você pensa no seu último dia.
você pensa na morte, e ela se tornará uma boa conselheira. E eu penso que quando eu chegar no meu último dia, eu quero ter olhado para trás e ter dito, eu me tornei uma pessoa mais íntegra, eu me tornei uma pessoa mais compassiva, eu me tornei uma pessoa mais honesta, mais humana, e quem passou pela minha vida não passou incólume. Essa pessoa passou e sofreu alguma transformação com algo que eu tenha feito, ou que eu tenha dito. Isso para mim é a minha utopia. Isso para mim é evoluir e ajudar a contribuir com a evolução. Essa é a minha utopia, porque é difícil, né? Nós somos humanos, falhos, cheios de erros, e é uma Sim. luta, e nós estamos todo dia tentando. Então essa é a minha Se a gente utopia. souber o porquê que a gente veio, já é, né? Já é uma grande coisa. Já é 50% da vida resolvida. E aí você olhar para trás e dizer, foi legal, eu me Valeu. tornei melhor. Valeu a pena. Valeu a pena. É isso. Obrigado. Obrigado, minha querida, Obrigada. por me convidarem para esse programa maravilhoso, que já é um sucesso e que agora vai ser muito mais esse novo canal. E a gente volta em breve. 10 para as 8. 10 para as 8. Porque o tempo da cultura do Estado não é o nosso tempo.